E aí, segunda vez que a senhora foi a primeira vez foi em 17, 2017 e aí a segunda foi em foi 2000 2024, mas dia antes 24. disso eu fui para o Iraque também. Em 2023 eu fui para o Iraque. 2023 foi pro Iraque. E aí, como é que foi essa viagem? Aí foi uma experiência muito diferente, Quantos né? dias a senhora ficou no Lá no Iraque? Iraque, eu acho que foi uma semana. Também fui como. Todas essas viagens são pesquisas, né? Então a pesquisa me leva para esses lugares. O Iraque, de novo, foi a pesquisa, através de um grupo de Harvard que tem um projeto sobre xiismo, e, Universidade de da Harvard, Universidade de Harvard, Inglaterra? nos Sim. Estados Estados Unidos, Unidos, Estados desculpa. Unidos, e eles têm um projeto sobre xiismo, e aí eu participo desse projeto com eles. E surgiu a oportunidade, eles me indicaram para um evento que estava tendo no Iraque e eles me convidam para falar sobre soberania divina e num painel, e aí eu preparo essa discussão e que é uma coisa também que está lá no Iraque agora. O Iraque, a gente sabe o que aconteceu com o Iraque, como ele está tentando se organizar, né? Então os xiitas estão nessa preocupação também, né? Nessa organização do Iraque, Sim. mas como trazer essa ideia de uma nação que também que tem uma identidade étnica diversificada, uma pluralidade religiosa. Então, como pensar não apenas o futuro dos xiitas, mas o futuro da população iraquiana? Sim. E eles levam, então, pesquisadores de várias partes do mundo para discutir. Esse ano já vai para o terceiro encontro que eles fazem. Eu fui no primeiro encontro para discutir e descobri que eu era a única não xiita no meio deles lá. Nossa! Porque eles chamam os intelectuais xiitas para pensar E como é que a senhora conseguiu estar lá no meio? por causa desse grupo. Esse grupo me indica, né? Que legal! E aí eu vejo também como as pesquisas acabam chegando, abrindo caminhos e a confiança, né, Nasser? Mas ali a senhora foi recebida como? Ali no Iraque? Como é que a senhora foi acolhida lá? Deu tudo Deu tudo certo? certo. De novo, né? Eu tô num lugar que eu não conheço ninguém, não conheço os anfitriãos. Eles que conduzem para todos os lugares, então eu estou dependendo dessas pessoas. E a gente sabe que a questão política do Iraque, eu senti isso no território, bem diferente do que eu senti no Líbano. No Líbano eu senti muita proteção, muito, muito. Ali no Iraque eu senti mais uma tensão, né? Não sei Hum, também se é porque eu já fui com uma ideia do que era, né? Mas foi tudo muito tranquilo por causa dessa proteção, né, que os pesquisadores tinham, desse cuidado, mas foi muito bom conhecer essa outra comunidade, que já é uma comunidade diferente, porque sim. até então estou conhecendo xiitas que vivem a religião e que estão me falando da religião. Agora eu vou para um lugar para escutar religiosos, mas também acadêmicos, que estão numa procura de vamos pensar a nossa nação, Nação a iraquiana. nação iraquiana. Que bom, que legal. E o É. Iraque também é um país bastante diversificado. Para Sim, quem não conhece, a população iraquiana ela ultrapassa os 30 milhões, né? Eu acho. Não lembro exatamente. É grande maioria xiita, mas tem uma boa parte da comunidade muçulmana sunita. Tem os cristãos, Sábia, tem os Izidis, enfim, tem uma diversidade sim, religiosa dentro do Iraque bastante interessante, é. né? E Mas o aí, Iraque foi um presente também, que legal. porque eu pesquiso Ashura. E aí eu tive a Hum, oportunidade de pois conhecer é, Karbala, a Najaf, principal figura de Ashura, que é o imã Najaf, El-Hussein, alayhi salam. Najaf, Imam Como é que a senhora Ali. se sentiu quando foi para o Iraque? Aí teve também esse misto, né? Porque se ao mesmo tempo tá naquela Porque, tensão da na verdade, a discussão, senhora começou, o seu primeiro contato com o Ashura foi naquele sonho, foi, certo? 24 de novembro de de 2020, 2012. 2012, certo? E agora 2023, 2023, ou seja, 11 anos depois, 11 anos a depois eu senhora teve chego a oportunidade de conhecer. o lugar onde tudo começa. Aconteceu, sim. É. Como é que conta pra gente como é que foi essa Eu pensei que eu ia ter aquele impacto, né? E que eu tive impacto em outros santuários do Imam Al-Qasem, tá? Al-Kazim, Em né? Bagdad. Que eu não imaginava, porque eu não pesquiso, mas acabou que 2024 eu vou no Imam Reza.
que é da Hum, família, né? sim, sim. Então também vai Na verdade, os fazendo. imames todos Todos eles sim, vão se conectando, né? sim. Quando eu vou em Qum, o primeiro lugar que eu conheço é Qum, no Irã, e eu vou no santuário de Fátima, Massuma, Massuma. que é a irmã do Do imã irmão. Reda. Exato. Sim. Quando eu vou para o Iraque, aí o primeiro que eu vou, e vou duas vezes Pai no do mesmo imã lugar, Reda. no pai do Imam Reda. Sim, E 2024 eu vou no Imam Reda. sim, Que sim. também, aí é outra conexão que eu tô vendo, E o né? pai de todos os imames, a senhora sabe, É, que é o imã Imam Ali, Ali. É, exatamente, em Najaf. e conheci em Najaf. Então, quando o santuário do Imam Hussein foi foi o último ou penúltimo. Aí, quando eu chego lá, eu senti muita paz. E aí, eu olhei para a bandeira dele e disse: Você me chamou, eu tô aqui. Então, essa foi a sensação. E eu acho que talvez seja o fechamento, né? Porque foi uma caminhada, então, se eu esperava sentir algo muito diferente, o que eu senti ali foi paz, como se dissesse, fechou um ciclo. Talvez isso que a senhora sentiu foi apenas mais uma peça, né? Sim. Porque eu acredito que você tenha se comovido Ah, ao sim. longo de toda a pesquisa. É impossível alguém ler a história do irmão Hussein, a história do seu martírio, a história da família, da forma Sim. que ele foi martirizado, a causa, trazer tudo isso há anos, né, pesquisando isso há Sim. anos, e não se comover com a história dele. Sim. E simplesmente visitar o local, ele vai selar, né, como a É, senhora disse, é, é. toda essa jornada, né? Mas Sim. não fecha. Não, Não fecha não. porque ela continua. É, e que eu digo por isso que foi um presente. Eu acho que quando você recebe um presente, a Sim, sensação que você tem é de alegria, sim, né? é uma homenagem. Né? É um reconhecimento, na É. verdade. Sim. Então foi muito bonito a experiência. Num programa não dá para a gente contar tudo, mas essa caminhada toda, ela também é marcada com muitas vivências espirituais, Sim, né? sim. Mesmo estando dentro de uma outra tradição, quando você entra para estudar algo tão profundo como é o martírio, a resistência, você, além de aprender, aquilo também vai mexendo com você. Sabe, professora, a gente costuma, dentro da comunidade xiita, eles dão um apelido para o Imam Hussein, que é o seguinte: Imam Hussein é uma escola. O que se aprende dentro de uma escola? Várias disciplinas. Imam Hussein, ele é simplesmente um pacote. Ele te ensina tudo: sacrifício, paciência, lealdade, amor ao próximo. Sabia que o Imam Hussein, na última noite, ele chorou pelos inimigos, por conta dos inimigos. A irmã chegou e perguntou para ele: por que você está chorando? Ele respondeu: eu estou chorando por esse pobre povo que veio me matar e vão entrar no inferno por minha causa. A compaixão, o Uhum. perdão, a liberdade. Imam Hussein, ele concedeu a liberdade para seus companheiros na véspera do Ashura. Falou para eles o seguinte: vocês estão livres, não precisam ficar comigo. Aproveita que é noite, é escuro, sai do meu acampamento, vai para a família. Você não é obrigado a ficar aqui. Mas ninguém o deixou. Uhum. Imam Hussein é uma figura que ocupa entre todos os outros imames uma posição muito especial, muito delicada, diferente dos outros imames. Todos Uhum. os imames são importantes, todos os 12 imames. Uhum. Só que Imam Hussein, ele tem uma posição especial. E a sua escolha da figura dele, da questão do martírio e da manutenção do Da resistência. martírio e do martírio, ela tem todo a ver. E talvez um dos motivos da senhora ter todo esse sucesso e essa pesquisa ter continuidade, e eu acho que até agora, né, ela vem continuando, é Uhum. justamente essa pauta que a senhora escolheu. Uhum. E é que eu sou muito grata, né, pela vida, porque não foi uma coisa que eu planejei. Sim. Ela chega, e aí a partir dele também eu vou conhecendo o Imam Mahdi. Escrevi um texto, esse texto foi para o Irã, ganhou um prêmio no Irã sobre o Imam Mahdi, então também O Salvador, né, o 12º ser imã. reconhecido pelas pessoas que entendem, né, e dizer, olha, esse texto é um texto que deve ser premiado, também me sinaliza que está num caminho bom e certo, né, de os meus olhos estão vendo e compreendendo
a tradição. São tantas coisas, professora, que a gente vê, que a gente gostaria tanto que as pessoas olhassem, né? Porque é uma pena as pessoas terem essa visão, infelizmente, muito distorcida do Islã, dos xiitas. Uhum, Essa questão do fundamentalismo, do radicalismo, não tem nada a ver com, uhum, especialmente a nossa comunidade xiita, né? Hoje, se a senhora, assim, fazendo apenas um panorama geral, não que os fundamentalistas tenham a ver com alguma escola específica, uma religião, mas a grande maioria dos grupos terroristas no mundo não são xiitas, né? uhum, Não pertencem a essa escola, não pertencem a esse pensamento. uhum. É, assim, seria tão bom a gente ver mais pessoas compreendendo isso, entendendo isso, né? Sim, porque a Porque gente faz fala tanto, falta, né? sim, a gente fala tanto de diálogo Sim, sim, interreligioso, de paz, e eu acredito que a gente só consiga construir isso quando você se abre para compreender o outro. Sempre me pergunta assim, mas você não se converteu ao Islã? Conhece tanto, tá tanto no meio deles, diz que ama tanto, né? Porque é uma das coisas que eu falo, eu amo o xiismo, né? Tudo isso. E como você ainda não se converteu, né? E aí eu sempre conto as minhas vivências e digo, olha, teve momentos sim, né? Não vou negar que houve um questionamento interno, mas justamente as vivências dentro da minha tradição, com a tradição deles, me ajudaram a compreender qual era a minha identidade. E hoje dizer eu sou uma cristã que continuo dentro da minha identidade cristã e que consigo olhar para o xiismo e compreender ele como uma outra identidade e encontrar diálogo, sem precisar ou abrir mão de uma ou de outra, mas me encontrar dentro da minha identidade e respeitar a identidade do outro. Então, a gente fala muito sobre paz, mas a gente só consegue construir a paz se a gente abrir o nosso coração para compreender o outro. E compreender o outro é também um caminho de muita humildade para compreender que a minha verdade não é a única verdade. sim. E que eu preciso entender assim, o que faz sentido para você, Nácia. Antes de perguntar, é verdade? É verdade que você acredita? É verdade essas histórias de Ashura? Mas perguntar para você assim, faz sentido para você, Nasser? Te traz paz? Se faz sentido, então é isso que importa. Sim.